Olá, você está no programa Consciência Espírita, televisão espírita, espiritismo, que esclarece e que ajuda você a viver melhor e fazer um mundo melhor. No programa de hoje, nós vamos fazer uma viagem muito especial a uma colônia espiritual. Não se assuste, nós vamos viajar por intermédio das imagens, das palavras do entrevistado do programa de hoje, que daqui a pouquinho eu vou revelar quem é. Nós vamos até nosso lar, a colônia onde se encontra o espírito André Luiz. Mas antes disso, eu quero lembrar a você que o espiritismo está neste livro que você está vendo aí. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos, lançado em Paris, na França, no ano de 1858. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec nos traz a verdadeira imagem dos dois lados da vida. E olha, nós estamos aqui recebendo com muito carinho Marco D'Ameto, que é radialista e responsável pela radionovelização. É assim que se fala? É isso mesmo. Radiofonização, radionovelização. Dessa vez eu acertei. É isso mesmo. Da obra do espírito André Luiz, Nosso Lar. Vamos mostrar a capa do livro que deu origem a esse trabalho. Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, a FEB. André Luiz, o espírito André Luiz, é o autor. E essa mensagem, esse livro, esse romance de além-túmulo, como se costuma dizer, do plano espiritual, foi recebido graças ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Marco D'Ameto, este trabalho belíssimo que chega até nós graças à Fundação José de Paiva Neto. Como foi que isso começou? Porque é um trabalho de responsabilidade. Sim. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores. O nosso irmão Ézio Ramos, que interpretou André Luiz, já nós... está na pátria espiritual. Vamos dedicar o nosso programa a ele? Vamos dedicar a ele. Hoje ele está vendo com toda certeza, porque, como diz o irmão Paiva, aliás, quero agradecer a você, Afonso, ao programa Consciência Espírita, à Federação Espírita Brasileira, porque essa radionovela foi feita em 1997, a FEB gentilmente autorizou para a Fundação José de Paiva Neto a radiofonização desse livro tão importante, porque a iniciativa foi tomada pelo presidente da LBV, justamente porque trata-se de uma obra, que nós hoje dedicamos o programa ao Ézio Ramos, que interpretou André Luiz belamente, dando vida a esse espírito tão extraordinário que representa a todos nós. A gente até comentava no carro que Nosso Lar, que está em radionovela, é como se fosse um espelho da humanidade. Então você tem ali um espírito com suas limitações, seus problemas, seus erros na terra, sua ignorância, chega no mundo espiritual, sofre, mas depois ele começa uma ascensão, provando que o governo de Deus é perfeito. Mais dia, menos dia, todo mundo evolui, todo mundo ganha luz. E hoje quem é André Luiz? André Luiz hoje é uma referência de paz, de entendimento, de revelações do mundo espiritual. Então, realmente, o Nosso Lar é uma obra extraordinária. Todo mundo que quer conhecer mais sobre si mesmo e sobre a vida deve ouvir a radionovela. E olha, no trânsito, entre outras situações, em casa, no lar, enfim, onde quer que a gente estiver. Eu sei de pessoas que até estão passando roupa, radionovela lá, porque está passando roupa, está trabalhando, ouvindo a radionovela. E você falou muito bem no trânsito. Porque às vezes a pessoa fica tão estressada com esse trânsito de São Paulo e dos grandes centros, coloca a radionovela, vai acontecer o contrário. Graças a Deus estou aqui no trânsito para ouvir esse conteúdo aqui. Nós estamos conversando com muito carinho, com muita admiração com o nosso companheiro Marco D'Ameto, responsável à frente desse projeto, Nosso Lar, a radionovela. Qual é o desafio, o esforço, melhor dizendo, de pegar um livrão desse, do André Luiz, e transportar para outra linguagem, que não é a linguagem literária, não é a linguagem teatral, não é a linguagem cinematográfica, é uma linguagem com características tão próprias que é a linguagem do rádio, Marco?
É um desafio muito grande, que primeiro tem que se respeitar a obra, né? A espinha dorsal da obra, os fatos ocorridos, a verdade expressa na obra sobre a vida espiritual. Então, a Fundação José de Paiva Neto convidou o ator espírita, diretor de televisão Paulo Figueiredo, que fez a adaptação de Nosso Lar, conhecedor da obra, conhecedor da doutrina espírita, trouxe toda a adaptação numa linguagem, como você falou, de comunicação de rádio, de conversação mesmo com as pessoas. E ali a gente vê, no segundo desafio, o elenco. Porque você tem que combinar muito o tipo de personagem, com o caráter do personagem, com a voz do dublador. Então um grande time foi reunido, entre eles Ézio Ramos, todo mundo no meio da dublagem conhece, tem saudade de Ézio Ramos, que certamente está brilhando lá no mundo espiritual por tantos trabalhos que fez em radionovela e tantas outras frentes. Arlete Montenegro, na radionovela, Carlos Campanini, Luiz Carlos de Moraes, quer dizer, só tem gente realmente que dá gabarito à obra. Tem a questão financeira, por isso que a gente lança em MP3 para todo mundo adquirir, porque no momento em que a pessoa acessa o produto para ganhar conhecimento espiritual, ela também ajuda a custear o produto, que precisa, né, reunir recursos para a gente poder fazer outras radionovelas com a autorização da FEB. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço ao irmão Paiva Neto por esse trabalho à frente da Legião da Boa Vontade, da LBV, um trabalho que compreende assistência social, assistência espiritual, cultura, difusão do espiritualismo, do espiritismo. Caridade completa. Caridade completa. Caridade não pode ser só na palavra, não é, Marco? Tem que ser completa, tem que fazer bem a alma, tem que mostrar. Primeiro você atende aquele necessitado, como a LBV faz. Mas vai mostrando as normas de vida, respeitando a religiosidade da pessoa, porque cada um tem uma forma, né, de agir e todos são valorosos, mostrando que a pessoa tem capacidade de crescer por si mesma. Isso é o Essa principal. caridade completa. Vós sois deuses. É isso mesmo. Marco D'Ameto, diz uma coisa para nós. A grande dificuldade, a gente sempre pergunta, porque os desafios vencidos incentivam aqueles que estão se sentindo eventualmente receosos de vencer os seus próprios desafios. O grande desafio de Nosso Lar, a radionovela, qual foi? O grande desafio foi justamente seguir à risca o livro. Porque você tem que respeitar o conteúdo, você tem que falar com todas as massas, apresentando com clareza. Então, na hora da adaptação, a voz, a interpretação tem que sair perfeita. Porque o ouvinte ele não pode ter dúvidas do que está sendo passado. Se você tem uma cena, como a gente tem ali, uma cena emocionante, você tem que ter a voz interpretando, dando vida, porque você não tem o vídeo. Então você tem que ouvir pela alma, você tem que ver pelos ouvidos. Então você tem que entrar na cena, o ouvinte tem que sentir ali toda a configuração de Nosso Lar, tudo que o espírito André Luiz está apresentando. Se você tem um fato, que nem tem um capítulo aí, onde uma vampira é apresentada, ela abortou muito no plano material, chegou lá, não pôde ser recebida, e espíritos mais experientes do que André Luiz na época orientaram por que ela não podia ser recebida. Então, numa hora em que você apresenta um espírito dessa categoria, você tem que cuidar de trilha sonora adequada, você tem que trazer todos os efeitos que mostram bem o tipo perigoso de situação que ocorre ali, o vento da noite e a voz da dubladora, mostrando bem que tipo de espírito perigoso é esse. Então esse eu acho que é o maior desafio, é você conseguir juntar todo esse material, voz, efeitos, para criar ambiência para o ouvinte. Uma obra de arte. Uma obra de arte, linda, extraordinária. Ímpar. E quanto tempo demorou para produzir esse material? Desde a ideia, a autorização, até efetivamente o produto chegar às nossas mãos, Marco? Em torno de 2 anos, né? Porque você tem aí vários meses só de adaptação. A FEB recebe todo o material, analisa todo o material adaptado, né? Que você lembrou, seguindo sempre o que está no livro original. Volta aí a escalação dos atores, em torno de 2 anos o trabalho, até a edição final, depois a prensagem. Mas realmente, como a gente falava nos bastidores, vale a pena. Porque aí todo mundo, desde o dublador, quem adaptou, todo mundo fazendo parte de um grande projeto, esclarecer sobre a vida, esclarecer os porquês da vida e as soluções que são apresentadas por Deus na vida de todo mundo.
Marco, quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Tem 200, 300 pessoas envolvidas, desde a escala dos dubladores, a parte técnica, o pessoal todo que cuida da adaptação, as 200 pessoas. Programa Consciência Espírita fazendo uma viagem até nosso lar, colônia espiritual, onde se encontra o espírito André Luiz. Eu vou fazer um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o radialista e diretor da novela, da radionovela, Nosso Lar, Marco D'Ameto. Até já.